Doutor Leandro, boa noite. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Doutor Leandro é advogado, trabalha na área eleitoral e com atuação permanente no Fórum do Piauí, do Maranhão, do Brasil por aí. O senhor tem acompanhado o caso Lula? Sim, sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é uma satisfação estar aqui no seu programa Líder de Audiência. Muito obrigado. Sim, o senhor tem acompanhado o caso Lula. O presidente está com a condenação em primeiro grau, né? Ontem foi negado o embargo declaratório. Agora vai recorrer à segunda instância. Havendo a confirmação, qual é a situação dele para ser elegível ou não elegível? Bem, a sentença que condenou o ex-presidente Lula teve repercussão, como nós todos vimos, em todo o Brasil. E no mundo. E no mundo, né? E assim, cabe recurso agora para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E se esse recurso for julgado até o dia 15 de agosto de 2018, que é a data última do registro de candidatura, ele estaria inelegível, a princípio. Se for julgado entre 15 de agosto e a diplomação, caso ele seja eleito, seria o que nós chamamos de inegibilidade superveniente. Ou seja, só poderia ser discutido em sede de recurso, que é o recurso que nós chamamos de recurso contra expedição de diploma. Que após a diplomação, caso seja eleito, teria o prazo de 3 dias para as partes, o Ministério Público, coligação e partido político recorrerem. Caso a condenação seja após a diplomação, não surtiria nenhum efeito no mundo jurídico e na esfera eleitoral. Não caberia a cassação do mandato, né? Porque não foi do mandato? Não foi do mandato. Situação... Essa sentença, caso haja a condenação até o 15 de agosto, como eu falei, que é a data limite para o registro de candidatura, ela, como nós sabemos, é uma lei de iniciativa popular, que é a famosa lei da ficha limpa, que é a lei 135, lei complementar 135 de 2010. Recepcionada pelo STF. Que modificou a lei de inegibilidade, que é a lei 64 de 90, justamente no artigo 1º, onde ela modificou que as condenações de segundo grau gerariam inegibilidade por 8 anos. Ou seja, então, caso haja essa condenação em segundo grau até a data limite do registro de candidatura, a princípio ele estaria inelegível. Porém... O senhor diz a princípio, o senhor conhece algum caso do Brasil? Conheço alguns. Que o candidato disputou com condenação em segundo grau? Conheço alguns que disputam, como a gente chama, subjúdice. Por exemplo? Por exemplo, Bacabal, no Maranhão. Bacabal? O prefeito fez o registro de candidatura inelegível, continuou a campanha subjúdice, ganhou e conseguiu uma liminar no TSE e ainda hoje é prefeito, até que se julgue o mérito. Como foi que ele conseguiu registrar a candidatura? Se deu entrada no pedido de registro, impugnaram o registro de candidatura no prazo. Sim. Certo? Ele recorreu, confirmou a inegibilidade dele, porém ele conseguiu uma liminar no TSE e continuou a candidatura vitoriosa. Esse caso lá era criminal ou eleitoral? Nesse caso, se não me engano, era uma ação de improbidade. Foi uma condenação de uma ação de improbidade. Aí por isso, quando eu falei a princípio, no caso da condenação do ex-presidente Lula, é porque caso essa condenação seja até o 15 de agosto, que é a data limite do registro de candidatura, ele teria 3 opções. Ou se continua a candidatura até o fim, mesmo inelegível, que a gente chama de por conta e risco, que nada impede na lei que ele continue a candidatura, ou ele renuncia, ou substitui nos 20 dias antes da eleição. Caso ele continue subjúdice e venha a ganhar essa eleição, ele teria que conseguir um efeito suspensivo do recurso no Tribunal Superior Eleitoral e ganharia a eleição e se confirmaria o novo presidente do Brasil. Tem um deputado que está com uma emenda aí, até chamada de emenda Lula, que quer aumentar o prazo de 15 para 8 meses, quando o indivíduo não pode ser preso. É o artigo 236 do Código Eleitoral. Você ouviu isso aí? Sim, isso aí na realidade, se não me engano, já é um dos artigos da nova reforma eleitoral. Ele quer colocar esse... Se for votado até a data da eleição, um ano antes da data da eleição, teria vigência. Houve uma reação muito grande em todos os setores aí. A eleição de 2018. Hoje o indivíduo não pode ser preso 15 dias antes da eleição, até 15 dias. Né? Ele quer aumentar esse prazo. 8 meses antes da eleição não pode ser preso o candidato. Que tal?
Vamos ver como vai se comportar o nosso Congresso Nacional a votar essa nova mini-reforma eleitoral. Ver como é que fica, né? O que é que se pode esperar dessa reforma, doutor? Nessa visão que o senhor tem para o pleito de 2018. O senhor tem acompanhado isso aí? Sim, eu sempre acompanho. Na realidade, sempre quando, de 2 em 2 anos, pode-se dizer que quando se tem eleição, sempre tem algumas modificações no Código Eleitoral, na lei dos partidos políticos, na mini-reforma, uma pequena reforma eleitoral, certo? E, assim, tem vários temas pendentes a se modificar, como a questão das coligações, que querem se pôr fim às coligações. Ninguém sabe ainda ao certo como vai ficar essas mudanças para a eleição de 2018. Quando o senhor esteve aqui a última vez, foi na bancada Piauí. O senhor falou que alguns prefeitos estariam aqui no Piauí com dificuldades para concluir o mandato, né? Tivemos a cassação de um deles, que foi o prefeito de Miguel Leão. Então, vai ter eleição lá agora, dia 6 de agosto, vai ter eleição. O prefeito foi cassado, o vice foi cassado, o prefeito ficou inelegível e o vice elegível. Essas coisas acontecem, né? Como é que ocorre isso? Sim, lá, se eu não me engano, houve esse entendimento que o vice, apesar da chapa ser una, eu acho que ele não, eu não acompanhei ele bem não esse caso da inauguração. Da inauguração, né? Eu não acompanhei bem esse caso, só soube do resultado do julgamento, que foi confirmada a cassação em 2º grau. E assim como ele, assim, vários prefeitos estão pendentes de recurso a serem julgados no TRE e ainda em 1º grau, né? Eu estou sabendo de Floriano, de Picos, tem outros, não sei se tem vários a serem julgados ainda. Corre o mesmo risco de Cocal? Claro. Corre o mesmo risco de serem cassados. E se não, porque com a mudança da mini-reforma eleitoral, agora com a sentença de 1º grau, o recurso tem um efeito suspensivo. Ou seja, não se precisa de uma liminar para poder ficar no cargo até julgar o recurso em 2º grau. Então, até o julgamento no TRE, o prefeito continuaria no cargo. Caso seja cassado no TRE, é que ele tentaria um recurso, uma liminar com efeito suspensivo, do recurso especial para o TSE. TSE. E o caso do suplente de senador, que é suplente de um senador e suplente de outro. Essa situação é normal? Olha, é um caso assim, eu acho que talvez seja até o único do Brasil. Do Brasil. Na realidade, na nossa legislação eleitoral, não tem nada que impeça, porque o que não pode é acumulação de mandato. Ou seja, o suplente de senador tem a expectativa de assumir. Agora, quando ele assumir um ou outro, ele perde algum... Perde, claro. Deixa de ser suplente do outro. Então, se ele tem apenas a expectativa, não tem nenhuma acumulação de cargo. Então, não existe nenhuma vedação na nossa legislação. É vago isso aí. E não há nem precedentes, né? Eu andei pesquisando no TSE, nem precedentes sobre isso. Só no Piauí. É um único. E se eu não me engano, na época que Alberto Silva foi senador, o filho dele foi suplente e, se eu não me engano, vice-prefeito também. Alguma coisa parecida, de 2000 a 2004, eu vi isso também. Então, na nossa legislação eleitoral, isso é vago. Não tem nada que impeça essa acumulação de suplência de senador. Porque não há acumulação de mandato, só fala apenas de acumulação de mandato. Não de zero voto, que assumiu, zero voto. Dessa questão do zero voto. Essa acabou, né? Acabou, porque com a mini-reforma eleitoral, a partir da eleição de 2016, as coligações, individualmente, os candidatos teriam que ter 10% do quociente eleitoral. Então, não tem como se assumir o mandato tirando pelo menos um voto. Mas se o senhor entrar agora do TRE, o senhor vai ver lá que tem suplente com 0 voto. Não sei como é que está. Mas não assume. Isso eu garanto. Doutor Leandro, muito obrigado. Com prazer.